Amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, estamos aqui para mais uma conversa. Queremos fazer mais uma meditação. Eu gosto de destacar isso, né? Essa conversa nossa tem o objetivo de fazer aqui uma meditação. Não é impor nada a ninguém, não é também acusar ninguém, não é atirar pedra em ninguém. Não, é refletir sobre aquelas coisas que Deus nos ensina, ok? Bem, hoje nós queremos conversar um pouco sobre a fé. Como manter a fé. A fé que é a coisa extraordinária. Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção, porque uma das coisas ligadas à fé é aquilo que a carta aos Hebreus diz, lá no capítulo 11, versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente já vai começar rezando, porque quem tem fé reza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Divino Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, os nossos corações e abrir os ouvidos da nossa alma para que a gente possa compreender as coisas de Deus. E eu peço à Virgem Maria com você que me acompanha, peço a São José sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos muitas coisas a conversar sobre a fé. Claro que nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas vamos aqui começar. Para nós entendermos o que é preciso fazer para manter a fé, nós precisamos saber o seguinte: o que é a fé? Quais são os perigos, né, que a nossa fé sofre, ok? E o que a igreja nos oferece para isso, ok? Estou vendo aí nossos amigos já entrando nessa conversa, Giselda, temos aí Diodete, sejam bem-vindos, Vânia, e você pode também mandar a sua pergunta, e durante a nossa conversa aqui, eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda a anotar aqui as perguntas e outras coisas, mostrar até algum livro, quando for aqui citado na nossa conversa, e vamos, então, caminhando. Depois que a gente invoca o Espírito Santo, pode ter certeza, as coisas vão bem, né? Então, vamos lá. O que é a fé? A Bíblia fala para nós da fé com muita clareza. Quando a gente pega a carta de São Paulo aos Hebreus, né, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele diz carta de São Paulo aos Hebreus, mas, na verdade, se dizia antigamente, até o século VIII ou XVIII, que a carta aos Hebreus era de São Paulo. Mas agora a igreja, nos estudos mais avançados, que não sabe de quem é a carta aos Hebreus. Mas, em todo caso, a gente percebe que é uma teologia paulina. No capítulo 11, o versículo 1, a carta aos Hebreus diz, né, que a fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito do que não se vê. Veja, ao mesmo tempo aparecem duas virtudes teologais. Nós sabemos que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? São Paulo diz que a mais importante é a caridade. Um dia a fé vai desaparecer, a esperança também, porque nós estaremos diante de Deus face a face, então não vai precisar mais nem de fé nem de esperança, mas ficará apenas o amor, né? E é uma virtude teologal. Por que essas três virtudes são teologais? Porque estão ligadas diretamente em Deus, né? Vem de Deus, né? Nós temos as virtudes chamadas morais e as virtudes teologais. As virtudes morais, a prudência, a temperança, a justiça, etc., né? Então aqui a carta diz que a fé é o fundamento da esperança, ou seja, a fé mantém a esperança, né? Esperança em quê? Esperança em Deus, esperança em tudo aquilo que a gente espera em Deus, né? Uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então veja bem, a fé está ligada àquilo que a gente não vê. Ok? Não é ciência. Ciência a gente vê, né? Eu trabalhei como cientista pelo menos aí uns 30, 40 anos, né? Então ia para o laboratório, fazer as experiências, então você vê os fenômenos físicos acontecerem, ou físicos, ou biológicos, ou químicos, né? Mas a fé você não vê, né?
Então, uma primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre a ciência e a fé. As duas vêm de Deus, mas são diferentes. A ciência, ela procura a verdade. Vai para o laboratório, estuda, pesquisa, o matemático, o físico, o químico, né? Procura a verdade. A fé não, a fé recebe a verdade do alto. É pela revelação de Deus. Então, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, ninguém vai encontrar o mistério da Santíssima Trindade na ciência. Não adianta você pesquisar em laboratório que você não vai encontrar Deus face a face, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Então, por que nós sabemos que a Santíssima Trindade existe? Porque foi revelação de Deus. Jesus Cristo revelou. Ele, né, falou do Pai, o meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Né? Ele dizia que fazer a vontade do Pai era o seu alimento. Né? Falou do Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus só falava do Pai. Ele veio para cumprir aquilo que o Pai queria. E quando o apóstolo Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, mas Filipe, você está vendo, a mim você vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Muito bem. Depois ele falou dele como Deus. Eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse para os discípulos, para os judeus. Para o judeu dizer eu sou é a palavra Javé, em hebraico. Quando Deus se apresentou a Moisés, né, e Moisés perguntou a Deus lá naquela sarça ardente do deserto, que ele mandou Moisés ir lá dizer ao faraó que libertasse o povo. Então, Moisés perguntou a Deus, mas qual é o seu nome, né? Porque lá no Egito havia muitos nomes de Deus, né? O boi Apis, o boi não sei o quê. Então, ele disse, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que existo. É a palavra Javé. Tão sagrada que o judeu não pronuncia a palavra Javé. Né? Porque Deus se revelou assim. Então, veja, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E pegaram pedra para matar Jesus. Por quê? Porque para o judeu era uma blasfêmia alguém se identificar com Deus. Jesus se identificou. Né? Muito bem. E depois ele falou do Espírito Santo. Na Santa Ceia ele falou claro, muito claro. Né? Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Paráclito, o Espírito da verdade, que ensinar-vos-á toda a verdade. A garantia de que a igreja não erraria o caminho da salvação nesses 2000 anos, e nunca errou, o caminho da doutrina, da fé, da moral, é porque o Espírito Santo guia a igreja. Então, Cristo foi quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Então, não é uma invenção da igreja, não é uma descoberta da ciência, não, ninguém jamais conseguiria descobrir. Deus revelou, Cristo revelou. E a gente vê muito claro, no batismo de Jesus, aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, né, num símbolo de uma pomba, e o Pai diz aquela voz, né, este é o meu Filho bem-amado, em que eu ponho toda a minha afeição. Muito bem, também no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, também aparece ali a manifestação da Santíssima Trindade. Ou seja, a fé, meus irmãos, não é ciência, não se vê. Então, é por isso que o livro aqui da Carta aos Hebreus diz, né, a fé é uma certeza, não deixa dúvida, a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Aí a Carta aos Hebreus lista aqui como esses homens todos foram homens de fé. Né? E diz aqui no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, ninguém pode se salvar se não tiver fé. Tanto é que Jesus disse, quando ele mandou os discípulos pregarem o Evangelho, ide pelo mundo inteiro, prega o Evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo. Então, condição para crer, para ser salvo, crer e ser batizado. Né? A fé, então, é uma necessidade, a igreja coloca isso. São Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 10, versículo 10 seguinte, São Paulo diz, né, aquele que crê no seu coração, né, que Jesus é o Senhor, né, e der testemunho disso, será salvo. Ok? Porque é Cristo quem nos salva, mas é preciso aí acreditar, ter fé. Bem, mas é preciso a gente também entender o seguinte, a fé, ela o catecismo da igreja, quando fala da fé,
explica muito bem, até eu sugiro que você depois possa, se quiser, ler algumas coisas importantes sobre a fé que a igreja nos ensina assim, com muita profundidade. O catecismo da igreja, a partir aí por exemplo, versículos que começam a falar da fé, versículo 153, parágrafo 153 em diante, né? As características da fé, ele começa a dizer que a fé é uma graça. A fé é uma graça, é um dom de Deus, é um dom, é um fruto do Espírito Santo, né? A igreja ensina que é preciso pedir a Deus esse dom da fé. Claro que Deus dá a fé para todos, mas é preciso acolher essa fé, pedir essa fé. Quando a gente pede, a gente está com o desejo de acolher, né? Os apóstolos disseram para Jesus, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? Ou seja, pedir a fé que é um dom de Deus. E o catecismo diz também que, além de ser um dom de Deus, a fé também é um ato humano. Ou seja, a gente não acredita assim no escuro. Qual é o grande problema hoje da humanidade? Acredita em qualquer coisa. Não pede as credenciais da fé. Isso é algo muito importante. O que são as credenciais da fé? São Pedro disse lá na primeira carta dele, capítulo 3, no versículo 15, São Pedro diz assim: estai preparados para dizer aos outros as razões da vossa fé. Ou seja, por que você tem essa fé em Cristo, na igreja? Né? O ato de fé da igreja, né, diz assim: eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, né? Eu creio em tudo aquilo que ensina a Santa Amada Igreja. Nessa fé eu quero viver e morrer. Por quê? Você crê em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Amada Igreja. Qual é a razão disso? Né? Isso é importante. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que dizem assim: eu quero Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não quero a igreja, não acredito na igreja, não quero saber de padres, nem de liturgia, nem de nada. É uma pessoa que tem uma fé pouco esclarecida. Não sabe as razões da fé. Né? Se existe a igreja, é porque Jesus Cristo instituiu a igreja. Se ele instituiu a igreja, não foi à toa. É porque a igreja é o sacramento universal da salvação. Então, a fé precisa ser alimentada. Eu queria aqui dar um exemplo interessante que aconteceu comigo. Uma vez, eu estava fazendo uma palestra para jovens num colégio, que fui convidado, e eu falava, era uma palestra assim, de preparação para a Páscoa, então eu falava da salvação em Jesus Cristo, pela sua morte, ressurreição, ascensão ao céu, pela igreja, etc. E um rapaz levantou e perguntou assim para mim: mas por que eu não posso seguir outra religião? Todas as religiões não são boas, não salvam, eu não posso seguir aí o budismo, o islamismo, o judaísmo, o espiritismo. Aí eu respondi para ele o seguinte: olha, eu não vou dizer para você por que eu não vou seguir outra religião. Eu vou dizer para você por que eu sou católico. Entende? Por que eu não, entre todas essas religiões que estão aí, por que eu sou católico? E eu até escrevi um livro, né? Por que eu sou católico? Né? Esse livro, exatamente, é a razão básica da minha fé. E da fé de nós todos católicos, né? Bem, aí eu disse a ele o seguinte: se você me mostrar um fundador de alguma religião que é Deus e que provou que é Deus, como Jesus Cristo, então eu seguiria a religião dele. Agora, não consta na história da humanidade que alguém, além de Jesus Cristo, tenha provado que é Deus. E Jesus Cristo fundou uma religião. Né? Um fato interessante da história da igreja é que um dia um soldadinho apaixonado pelo imperador Napoleão Bonaparte, né? O imperador francês lá por volta dos anos 1800, que quase que dominou a Europa inteira, né? Então, um soldado perguntou para o Napoleão assim: imperador, pode fundar a nossa religião, a nossa igreja, nós vamos te seguir. Né? E Napoleão disse: meu amigo, para fundar uma religião, você precisa de duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. E segundo, ressuscitar. Morrer numa cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Esquece esse negócio de fundar uma religião.
fundar uma religião só para nosso Senhor Jesus Cristo. E o Napoleão não era um bom cristão, não, hein? Tanto é que Napoleão mandou prender o Papa Pio VII nas desavenças que ele teve, o Papa Pio VII. O Papa Pio VII teve 5 anos preso por Napoleão lá em Fontainebleau, em Paris, lá no castelo dele, né? No entanto, Napoleão baixava a cabeça para Jesus Cristo. Para fundar uma religião, é preciso antes morrer numa cruz. E segundo, ressuscitar. Morrer numa cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. Então esquece esse negócio de fundar uma religião. Isso é só para Deus. Bom, aí o rapaz perguntou assim para mim, bom, mas como é que o senhor prova que Jesus Cristo é Deus? Eu digo, claro, pega os evangelhos. Os evangelhos têm aí mais de 40 milagres que provam que Jesus Cristo é Deus. Não é? Inclusive existe um livro maravilhoso que eu aconselho você a ler, um livro que se chama Jesus Cristo é Deus. Esse livro, eu vou mostrar aqui, foi escrito por um padre espanhol, né? Há um tempo atrás já. Esse livro quem colocou na minha mão quando eu era jovem foi o padre Jonas da Bíblia, o senhor Jonas da Bíblia, né? Jesus Cristo é Deus. Este autor espanhol, padre José Antônio de Labourou, ele mostra a divindade de Jesus na história, pela igreja, por muitas coisas, né? E ele explica aqui o seguinte, né? Ora, são os evangelhos que provam que Jesus é Deus. Os evangelhos narram mais de 40 milagres de Jesus. Andou sobre as águas, multiplicou pães, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Quem é que faz isso? Só Deus. Seu menino, por isso que eu sigo Jesus Cristo e a fé católica, a igreja católica que ele fundou. Eu só tenho uma vida, não vou arriscar a minha vida em coisas que não têm, né, credenciamento. Mas aí o rapaz disse, foi mais adiante, né? Eu estou colocando isso para você que é cristão, você que quer, né, ensinar para as pessoas a fé, esteja atento. O rapaz perguntou assim para mim, mas como é que o senhor prova que os evangelhos são autênticos? Será que os evangelhos não são uma farsa inventada pela igreja para mostrar que Jesus é Deus? E alguém escreveu esse monte de milagres aí? Sabe, o rapaz é questionador mesmo. Eu disse, tudo bem. Aí eu tive que descer mais fundo com ele. Eu digo, você já ouviu falar nos racionalistas franceses do século XVIII, também XIX? Renan, Carnap, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, etc. Ele disse, mais ou menos, estudei alguma coisa disso aí na história. Eu digo, pois é. Quem são esses racionalistas? Aqueles que foram os mentores da Revolução Francesa. Eram homens que não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Mas eles tentaram, porque eram inimigos da igreja, inimigos viscerais da igreja, eles queriam destruir a igreja, né? Renan, por exemplo, o filósofo francês, chamava a igreja de a infame. Temos que destruir essa infame, a igreja. Muito bem. Só que tentaram destruir a igreja fazendo o quê? Tentando mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa da igreja. E aí o que eles fizeram? Usando a crítica racionalista, científica, eles eram racionalistas, eles fizeram uma análise completa dos 4 evangelhos, tentando jogar um contra o outro, para tentar mostrar que o evangelho era cheio de buracos, cheio de falhas. Meus amigos, que conclusão que eles chegaram. Uma coisa impressionante, que o padre José Antônio Labourou, nesse livro, mostra aqui. Eles chegaram à conclusão que os evangelhos são uma obra-prima inatacável. Não tem erro. Né? É gostoso até de ler os depoimentos desses racionalistas, né? Mostrando a coerência do evangelho. Por exemplo, uma coisa que assustou a eles, né? Os evangelistas mostraram os pecados de São Pedro. Nossa, como São Pedro, o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa, como é que os evangelistas narraram, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes? Narraram que Pedro fracassou quando Jesus chamou ele para andar sobre o mar da Galileia. Venha, Pedro. E Pedro foi, mas duvidou e fraco na fé começou a afundar. Jesus precisou segurar pela mão, né, e dizer para ele, homem fraco de fé. Então, eles ficaram impressionados de ver a honestidade dos evangelistas que narraram as coisas como foram. Né? E, para concluir isto, né, um dos racionalistas
von Harnack, o von Harnack, que era alemão, e racionalista também. Racionalista é que eles só acreditavam na razão, né? Não acreditavam em nada que não podia ser materializado, provado em laboratório. Se a razão não pudesse provar, não existia. Então não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus Cristo, na revelação, em Bíblia, nada disso. O Harnack disse, pois bem, nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi criar um pedestal para a igreja colocar lá em cima. Ou seja, como diz o povo, o tiro saiu pela culatra. Ok, meus irmãos? Então, olha uma coisa importantíssima. Os inimigos radicais da igreja, eu estou dizendo aqui o nome deles para você, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, aqueles racionalistas que fundaram a tal enciclopédia francesa, racionalista, que foi assim base da Revolução Francesa, estes homens, inimigos que odiavam a igreja, foram quem atestaram para o mundo a autenticidade dos evangelhos. Ora, e os evangelhos provam, né, 40 milagres que Jesus fez, então, que é Deus. Aí é muito interessante que esse padre, né, José Antônio de Laburu, ele termina o livro dele com uma conclusão muito interessante. A conclusão dele é o seguinte, ele diz assim, meus irmãos, depois de tudo que a gente viu, ou Jesus Cristo era um doido varrido, ou Jesus Cristo era Deus. Não tem meio termo. Por quê? Porque um homem que diz assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu o ressuscitarei no último dia. Ou esse homem é um doido varrido, não sabe o que está falando, ou então esse homem é Deus. Tá? Um homem que diz assim, quem anda comigo, quem está comigo é junto, quem não está, está contra mim. Né? Eu sou a luz do mundo. Quem não me segue anda nas trevas. Esse homem ou é doido, é um fanático, um lunático, um farsante, ou então esse homem é Deus. Não tem meio termo. Ele chega na Santa Ceia e diz para os discípulos, né? Eu vou para o céu, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, o Paráclito, que vai conduzir vocês a toda a verdade. Eu e o Pai somos um. Esse homem ou é doido, ou é Deus. Você concorda comigo? Claro. Mas tem uma coisa muito interessante. Esses mesmos racionalistas que quiseram destruir a igreja e os evangelhos, ficaram encantados com Jesus. Renan faz 1000 elogios a Jesus. Só não acreditava que Jesus era Deus. Eles diziam, Jesus é o homem mais perfeito. Jesus é o homem mais extraordinário que já existiu. Mas o homem não aceitavam como Deus. Então, tem uma coisa, se eles, inimigos da igreja, estão dizendo que Jesus era o homem perfeito, eles consideravam Jesus o homem, o suprassumo da humanidade. Então, Jesus não era doido. Então, se não era doido, meus irmãos, é Deus. Né? Ou era doido, um lunático, um farsante, ou então é Deus. Realmente é Deus. Né? Bom, por que eu estou contando toda essa história aqui, que esse menino, nessa palestra, me forçou a colocar tudo isso? Para mostrar a você o que nós chamamos de credenciais da fé. Credenciais. A fé é um ato também humano. É um dom de Deus, sim, mas nós temos bases para acreditar. Uma história da igreja, por exemplo, de 2000 anos. Não é? 2000 anos de sangue derramado. Né? Jesus disse lá, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E está aí, a história mostra isso. A história mostra que cumpre-se a palavra de Deus. Coisa bonita, né? Nem a perseguição dos judeus, que mataram lá Tiago, mataram Estevão, depois a terrível perseguição dos romanos. Nada parou a igreja, nem o nazismo, nem o comunismo, nem o ateísmo, nem as heresias, nada. 2000 anos essa igreja está aí com 21 concílios ecumênicos, essa igreja está aí com 5.000 bispos, só no Brasil são 410. Além dos 180 bispos eméritos, que já tem mais de 75 anos de idade. Então, os milagres, né, que nós já presenciamos na vida da igreja, tudo isso atesta o quê? A veracidade da igreja, a veracidade da nossa fé. Então, a nossa fé, veja bem, ela não é só um ato de assim, cego. Não, é um ato livre. Nós abraçamos a fé porque nós vemos as credenciais.
Isso aí é que é muito importante. Bom, então, como manter a fé? A fé precisa ser alimentada. Assim como uma plantinha precisa receber água todo dia, sol, adubo, etc., a fé também. Né? A fé também. Existe uma passagem na Bíblia que se repete 3 vezes. Né? Essa passagem a gente encontra lá em Romanos 1,17, Abacuque 2,4 e Gálatas 3,11. Né? Essa fé diz assim: o justo viverá pela fé. O justo, quer dizer, o santo. A palavra justo na Bíblia é sinônimo de santidade. O justo viverá pela fé. Então, alimentar a fé é algo muito importante, porque o justo vive pela fé. Né? E como é que se alimenta a fé? A fé se alimenta de muitas maneiras. Em primeiro lugar, a nossa fé não é uma fé individual, não. A nossa fé é a fé da igreja. Né? Nós cremos naquilo que a igreja nos ensina. E a igreja recebeu de Cristo exatamente o dom da infalibilidade para ensinar para nós a doutrina sem erro. Só a doutrina. Nada, não é a ciência, não é a física, nem a química, nem a matemática. Mas aquilo que a igreja nos ensina é a nossa fé. Sabe, muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: eu estou em crise de fé. Eu não sei, não tenho certeza se Jesus, aquela hóstia de fato é Jesus. Né? Essa crise na fé, por que acontece? Porque você não está ancorado na fé da igreja, porque a igreja não tem crise de fé. A fé da igreja, o catecismo diz, precede a nossa fé e fortalece a nossa fé. Ok? Então, o que sustenta a nossa fé é a fé da igreja, a fé dos papas, a fé dos santos, a fé dos doutores. Por isso é muito importante alimentar a fé, lendo, por exemplo, a vida desses homens, o ensinamento desses homens. Aquilo que a igreja coloca diante para a gente meditar, aquilo que escreveram esses grandes santos. Né? Por quê? Porque nós temos aí as credenciais da nossa fé. E é a fé da igreja. Né? Um grande santo da igreja, doutor da igreja, lá dos séculos III, né? São Cipriano de Cartago, ele dizia: aquele que não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Aquele que não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Por quê? Porque o Pai enviou Cristo, Cristo enviou a igreja. Né? A nossa fé, então, é dada pela fé da igreja. Se você não quiser balançar na sua fé, então se alimente da fé da igreja. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse para os apóstolos, aquele ele chamava de meu pequeno rebanho. Né? Está lá em Lucas 12, 32, Jesus diz para eles, né? Meu pequeno rebanho, não tenham medo. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, o Pai confiou o reino que eu vim trazer, que eu vim inaugurar aqui nesse mundo, e que a igreja tem a missão de implantar na terra. Né? O Pai quis, né, confiar a vocês o reino de Deus. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, a gente encontra aquela outra frase de Jesus muito importante, dizendo para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, veja, essa é a lógica do Pai para a salvação do mundo. O Pai envia o Filho envia a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está percebendo, então, a importância da nossa fé estar assim, colada na fé da igreja? Ok? Se a gente segue a fé da igreja, a nossa fé não balança. Ok? Você não tem dúvida que quando você vai se confessar, você sai dali perdoado. Quando você comunga realmente o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo. Não porque você entende, não porque você sente, não, é porque a igreja garante. E se a igreja garante, é porque Cristo garante. É isso que você tem que entender. Né? Por exemplo, sobre a Eucaristia. Jesus é quem disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Né?
Ele não disse isso é um sinal, não, isso é o meu corpo. Não é? Ele já tinha transformado água em vinho, depois transforma o vinho no seu sangue. Este é o cálice do meu sangue. Para Deus nada é impossível. Ah, mas eu não entendo como é que pode um pedacinho de pão ser Jesus Cristo. Meu amigo, a gente não entende nada mesmo. Em termos de fé, nós não entendemos nada. Ok? Tem até uma piada engraçada, né, que um dia alguém me contou. Eu peço licença até para falar. Né? Alguém disse assim, eu não acredito em Deus, está tudo errado, não sei o quê. Né? Aí a pessoa disse, você entende por que as fezes dos animais são assim? Né? A fezes do cavalo, por exemplo, é de um jeito, a fezes do cachorro é de outro. Não entendo. Então, se eu não entende nem de fezes, como é que você quer entender de Deus sem estudar as coisas de Deus? Né? Tem que estudar, meus irmãos, tem que ver o que a igreja ensina. Ok? Aí nós temos as credenciais da fé. Ok? Então, Jesus Cristo disse, se eu creio que Ele é Deus, se eu creio que Deus pode tudo, acabou, tudo que disse ali eu aceito. E é o que a igreja ensina. Uma coisa que nós temos que entender, com muita clareza e profundidade, que a igreja não inventa nada. A igreja, ela é a boca de Cristo, é a porta-voz de Cristo. A gente, quando fala alguma coisa em termos de fé, de moral, é Cristo falando para nós. Quem vos ouve, a mim ouve. Vamos entender muito bem isso. Quando a igreja fala, o magistério da igreja, os documentos oficiais da igreja, principalmente o catecismo da igreja católica, quando fala, é o Cristo que fala. E Cristo não se engana e não pode enganar ninguém. Então nós temos que, para fazer a nossa fé ser forte, a gente tem que encostar na fé da igreja, conhecer o que a igreja nos ensina. Ok? São Paulo chamava de a obediência da fé. Né? A fé é uma adesão da inteligência e da vontade e da liberdade esclarecida. Ok? A fé não é um tiro no escuro. A fé não é um ato simplesmente assim vazio. Não, de jeito nenhum. Bom, vamos aqui começar a responder algumas perguntas e depois eu tenho muita coisa aqui que a gente pode conversar ainda, tá? Quais são os perigos, por exemplo, para a nossa fé. Mas vamos ver aqui primeiro, a Evelyn Almeida está dizendo o seguinte, o que o senhor pode falar sobre a lei da atração, porque envolve muito a questão da fé. Bom, eu precisava estudar isso com um pouco mais de detalhe. A rotação da fé, se não me engano, é aquela questão do segredo, não é? Sabe, aquilo ali não tem nada a ver com religião. Sabe, eu gostaria de dizer que eu fiz meu doutorado em física, né, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ITA, em São José dos Campos, e também na Unesp, em Guaratinguetá, onde eu fiz, inclusive, o meu pós-doutorado na física. Né? A física quântica, que muitos querem usar aí na ciência para querer fazer correlação com a física, com a teologia, não tem nada a ver. Física quântica, leis de atração magnética, lei de atração, qualquer que seja, né? Não tem nada a ver com religião. Tá? Bom, a pessoa está colocando aqui, pensar positivo atrai coisas boas e pensar negativo é o contrário. Bom, claro que a gente deve ser otimista, mas isso é algo puramente humano. Né? Se você é otimista, mas um otimismo, eu diria, saudável, com bases, né? Não sei, em você confiar em você, confiar na sua formação, na sua capacitação, confiar em Deus e ser otimista, é muito bom. Agora, se você é negativista, né? Claro que você vai se enterrar. Mas isso, né, não tem assim uma conotação religiosa pura. Tá certo? Claro que o otimismo é bom, o negativismo é ruim. Isso mais do que uma coisa espiritual, é uma coisa humana. Agora, evidentemente, aquele que tem fé,
né? Ele acredita em Deus, né? Pelo poder de Deus. Né? O salmista diz, não é a força dos cavalos tal que vai vencer a batalha, não, é o próprio Deus que vai nos ajudar. Bem, Daniel Otávio, qual o nome do livro que o senhor falou ontem no programa Gente de Fé, contando a história do Senhor? O livro, os 40 anos. É o seguinte, eu escrevi um livro que eu chamei de Foram 40 anos. Quando a minha esposa faleceu, um padre muito amigo meu, padre Demétrio Gomes, que é de Niterói, veio me visitar e nós conversamos logo na semana que a minha esposa morreu. E ele disse assim para mim, professor, vocês estiveram casados 40 anos, então escreva um livro sobre esses 40 anos. Eu disse, ô padre, mas é chato a gente escrever um livro sobre a gente, né? Dá a impressão que a gente quer aparecer, né? Ele disse, não, é que vocês viveram 40 anos, criaram 5 filhos, vocês têm 12 netos, você pode escrever um livro mostrando como é que você viveu como casado, como é que você conciliou a sua vida de casado com toda essa atividade na igreja, com a sua vida profissional, como professor, pesquisador. Conta isso. Isso vai fazer bem para os casais. Digo, bom, se o senhor está colocando isso como uma ordem para mim, né? Eu digo, então, pela obediência, eu vou pensar. Mas eu esperei 4 anos, né? Com a ferida aberta ainda, da morte da esposa. Depois de 4 anos, já tem 5 anos, praticamente quase 5 anos que ela faleceu, então eu escrevi um livro. Foram 40 anos. O que é esse livro? A minha vida de casado, meus 40 anos, criação dos 5 filhos, né? Não é assim uma autobiografia, não. Eu quis mais mostrar, a minha preocupação em escrever foi mostrar para os casais como é que a gente pode viver o casamento com os filhos, com as obrigações de pai, de mãe, de igreja, e também do nosso apostolado, sem abandonar os filhos, sem abandonar as famílias, sem nada disso, ok? Foram 40 anos. Rosali Acioli, como manter a fé em tempos tão difíceis, quando até os jovens não têm mais esperança? Rosali, boa pergunta, né? Como manter a fé? Então, eu estava dizendo o seguinte, como manter a fé acesa? A igreja, ela existe para exatamente isso. O Papa João Paulo II dizia que a igreja existe para nos levar à santidade, né? E a santidade depende da fé. Então, a igreja, na verdade, existe para manter a nossa fé. E o que a igreja nos oferece para manter a nossa fé? Olha, meus irmãos, a igreja nos oferece muitas coisas. Primeiro, a igreja nos oferece os sacramentos, o batismo. O batismo, nós passamos a ser membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, alimentados pelo próprio Deus. A beleza do batismo. Se a gente cai no pecado, e o pecado é uma grande obstrução à fé, o pecado é o veneno contra a fé. O pecado enfraquece a fé. Então, para lutar contra o pecado, a igreja nos oferece a confissão. Feliz, meu irmão, daquele que acredita na confissão. Está aí outra coisa que Jesus instituiu, né? Quanta gente duvida da confissão, não se confessa. Eu não vou confessar com um padre. Não, o padre tem pecado igual a mim. Ora, pensa no seguinte, 2 coisas. O perdão dos nossos pecados custou o sangue de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o Cordeiro? Imolado. O perdão que você recebe na confissão depende do sangue de Cristo. Segundo, Jesus foi que instituiu a confissão. E ele instituiu no dia da ressurreição. Por quê? Porque com a sua morte e ressurreição, ele tinha conquistado o perdão para os pecados de toda a humanidade diante do Pai. Agora ele manda a igreja distribuir esse perdão, né? Então fala para os apóstolos lá no cenáculo, a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Jesus não mandou ninguém confessar direto com ele, não. A quem vocês perdoaram os pecados. Por isso que a igreja ensina que nós temos que ir no padre, confessar os nossos pecados, arrepender deles, ter o propósito de não cometer de novo, mesmo que a gente cometa, mas tem que ter o propósito de não querer cometer, não abusar da misericórdia de Deus, Então a igreja oferece, né, os alimentos da fé. A igreja oferece a oração, que beleza, meus irmãos, a liturgia, os sacramentos, né? Todos os sacramentos formam a liturgia da igreja.
Então, a liturgia do batismo, a liturgia da crisma, o dom do Espírito Santo da crisma, o dom do perdão dos pecados, o dom da Eucaristia. A Eucaristia é o maior sacramento. Por quê? Porque os outros sacramentos transferem para nós a graça de Deus que fortalece a nossa fé. Mas a Eucaristia oferece o próprio Deus. Isto é o meu corpo, o meu sangue. Então, a gente ensina que aquela hóstia consagrada é o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo. Agora, não tente entender. É o que eu digo, não tente entender, porque tudo, meus irmãos, tudo que vem de Deus é milagre. Você entende como é que um ovo vira um pintinho chocado por uma galinha ou colocado numa chocadeira? Ninguém entende. Como é que eu vou querer compreender as outras coisas? Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser compreendido, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Nossa cabeça é muito pequenininha. Ele teve aquela experiência, né, daquele menino que ia lá no mar, pegava água, colocava num buraquinho. Ia no mar, pegava água, botava num buraquinho. Sem parar. Santo Agostinho disse, o que você está fazendo? Ele disse, o senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho. Por isso que eu estou trazendo a água do mar. E Agostinho disse para ele, meu filho, mas não cabe nesse buraquinho. Aí o menino falou para ele, olha, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que você colocar Deus na sua cabeça. Não cabe. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, a partir daí, Santo Agostinho entendeu que Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. E aí Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se você compreendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro você não pode compreender, não cabe na sua cabeça. Então, meus irmãos, não fiquem aflitos, angustiados, se você não compreender as coisas de Deus. Nós não compreendemos nada das coisas de Deus. Mas aí é que está o nosso mérito. O mérito está em você acreditar. Porque Jesus disse, e Jesus é Deus, e você acredita que Ele é Deus. O que ele falou para Tomé? Quando Tomé disse que não acreditava, se não tocasse na ferida dele e tal, ele disse, Tomé, não seja incrédulo. Né? Vem cá, toca aqui, Tomé, toca aqui na minha chaga, no meu lado. Aí o que ele disse para Tomé depois? Tomé, você acreditou porque você tocou em mim. Não é porque você teve fé, não, porque você tocou em mim. Isso é ciência. Tomé, bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditarem sem verem, sem tocarem. Entendeu, meus irmãos? Então, a beleza da fé, de você acreditar sem ver, sem sentir, sem tocar, né? Como dizia São Paulo, as apalpadelas. A beleza está exatamente no mérito que você tem diante de Deus. Por quê? Porque você está confiando em Deus. A coisa que mais agrada a Deus, meus irmãos, é confiar em Deus. É o abandono em Deus. Né? Senhor, não entendo, não sei, mas eu creio. Né? Isso faz com que, isso é que fazia com que Jesus, ele fizesse os milagres dele. Quando Jesus percebia que uma pessoa confiava nele, ele fazia os milagres, acreditava, né, nisso daí. Muito bem, eu tenho aqui a pergunta da Jordânia Raquel. Como ajudar alguém que diz não ter fé em nada devido aos males que vê acontecer neste mundo? Alegam que como pode existir Deus com tanta coisa de ruim acontecendo? Como ajudar pessoas que pensam assim? Jordânia, sua pergunta é muito boa. Muita gente diz assim, não acredita em Deus por causa dos males que existem nesse mundo. Então, vamos tentar aqui explicar a você o que a igreja nos ensina. Deus criou o homem e os anjos livres, para que pudessem ser imagem e semelhança de Deus. Para que nós não fôssemos um robô, um marionete, um teleguiado, um animal. O animal não tem liberdade. Nenhum animal decide o que ele vai ser na vida dele. Ele é animal, ele segue aquele instinto. Nós não. Um homem nasce e você não sabe o que ele vai ser. Amanhã ele pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro, pode ser, né, um mecânico. Ou seja,
Por que nós temos essa liberdade, o livre-arbítrio? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sem isto, nós não seríamos belos, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. Só que tem uma coisa. Quando você é livre, você pode optar pelo bem ou pelo mal. Não tem gente santa nesse mundo? Tem. E não tem bandido, corrupto, ladrão, assassino, né? Estuprador? Não tem? O que está em jogo aí? É a liberdade e é a educação que essa pessoa recebe. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nos deu só coisas boas. Deus nos deu a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, para a gente usar para o bem. Mas se a gente usa isso para o mal, a gente cria toda a situação terrível que há no mundo. Agora, a igreja explica uma coisa também de base, que é o pecado original. Não é? A grande questão de toda a filosofia antiga, dos gregos, dos romanos, etc., também dos filósofos cristãos, era essa: de onde vem o mal? Né? Se a terra é bonita, as flores são bonitas, os pássaros são bonitos, a natureza é bonita, de onde vem o mal? Sobretudo o mal moral, o mal que o homem pratica. Né? Bem, Santo Agostinho chegou a se tornar maniqueísta, né, que era uma heresia que dizia que existia dois deuses, um Deus bom, um Deus mau. O Deus mau criava só coisas materiais, o Deus bom criava só coisas espirituais, é chamado de gnosticismo. Agostinho foi 9 anos maniqueísta até que ele encontrou a resposta na igreja: o pecado original. Né? Houve na história da humanidade, aí mais uma vez, meus irmãos, não foi a ciência que descobriu, não foi ninguém que inventou, Deus revelou. Onde é que está? Na Bíblia. A santa palavra de Deus. O homem, na origem da humanidade, a raiz da humanidade, os primeiros pais separaram-se de Deus, desobedeceram a Deus, pecaram por orgulho. E a igreja ensina, né, que foram tentados por um anjo que se tornou mal, que era bom, e que também por orgulho lá no céu ele quis ser como Deus, não aceitou, né, apenas ser uma criatura de Deus, brigou com Deus e foi expulso do céu e tentou o homem na terra. Porque, né, o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23 e 24, o livro da sabedoria diz assim, né, Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Ele viu o homem feliz no paraíso, por inveja, ele que já tinha sido danado, ele fez o homem e a mulher, tentaram, e o homem e a mulher, usando o mal da liberdade, caíram no pecado. Como eram os pais da liberdade, eles perderam o que ele chama de dons preternaturais, ou seja, a imortalidade e outras coisas, né? A inteligência plena, nós não precisaríamos ter que estudar para aprender as coisas. Enfim, e aí São Paulo arremata tudo numa frase que ele coloca na carta aos Romanos, Romanos 6, 23. São Paulo diz assim, né? O salário do pecado é a morte. Essa frase, meus irmãos, fulminante. Essa frase, ela mostra exatamente toda a razão do sofrimento. Eu escrevi um livro, Sofrendo na Fé. Esse livro, como aqui eu não tenho tempo de explicar com detalhes isso, mas eu gostaria que quem quiser uma explicação mais detalhada, bem profunda, analisada, nesse livro, Sofrendo na Fé, eu explico todas essas coisas que a igreja coloca para nós. Ok? Todo sofrimento que há no mundo, ele tem uma razão. Essa razão é o pecado. Ah, mas é o pecado de quem está sofrendo? Sim e não. Santo Agostinho tinha uma frase que dizia assim, os teus pecados são a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. O pecador, meus irmãos, ele é infeliz, não tenha dúvida, por causa dos próprios pecados. Mas, muitas vezes, a gente sofre também por causa do pecado dos outros. Vou dar um exemplo. Imagina alguém que vai dirigindo seu carro aí direitinho, com cinto de segurança, tudo arrumadinho, e
e um irresponsável do outro lado da estrada, que bebeu e que se desgoverna no carro e bate no seu carro e muitas vezes te machuca, te mata, você não cometeu pecado nenhum, mas você sofreu a consequência do quê? Do pecado do outro. Então, porque a humanidade é solidária, o que acontece? Como a humanidade é solidária, a gente, sabe, o pecado de toda a humanidade cai em cima de toda a humanidade. Ok? Então, Deus não tem nada a ver com a razão do sofrimento que há no mundo. O Salmo 113 diz assim: os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Ou seja, meus irmãos, Deus colocou a terra na nossa mão, nos deu inteligência para entender o que é bom, fazer o que é bom, liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, né? Agora, se a gente usa todo esse potencial para o mal, a gente implanta na terra o sofrimento. Então, antes de culpar Deus pelo sofrimento e dizer que não acredita em Deus por causa do sofrimento, porque uma criança nasce defeituosa, porque isso, mais aquilo, vamos olhar para a razão do sofrimento, que é o pecado dos homens. O que Jesus Cristo veio fazer? Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque o pecado é a causa de todo sofrimento. Jesus Cristo não veio tirar o sofrimento do mundo, ele veio tirar a causa do sofrimento. E por isso que ele abraçou o sofrimento. E aqui eu queria dar uma outra explicação muito importante, que é uma questão de fé muito importante. Né? Não foi Deus quem inventou o sofrimento, quem criou o sofrimento. Como eu já falei, foi o pecado da humanidade. Bem, então é um verdadeiro lixão na história dos homens. Né? Mas o que o homem está fazendo hoje com o lixo? O homem está reciclando o lixo, não é verdade? Transformando o lixo em gás combustível, em produto de lavoura, fertilizantes, etc. Ora, foi o que Jesus Cristo fez com o sofrimento. Deus tinha que dar um sentido a esse sofrimento que entrou na história da humanidade e que não foi Deus quem inventou. Então, o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Assim como o lixo é transformado em matéria-prima de coisas boas hoje, na reciclagem, Jesus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Por isso, meus irmãos, é que Jesus abraçou o sofrimento. E abraçou nele. Ele sendo Deus, tendo uma capacidade infinita de abraçar tudo, ele abraçou nele o sofrimento de toda a humanidade. E quando ele morre na cruz, ele mata a morte, mata o sofrimento. Né? E inaugurou para nós, né, um caminho de salvação. Hoje, aquele que tem fé em Jesus Cristo, que caminha com Jesus Cristo, coloca a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, ele supera os sofrimentos. Ele vence o sofrimento. Leia a vida dos santos. A vida dos santos, eles entregaram a vida nas mãos de Deus, assim como Nossa Senhora entregou num cheque em branco. Né? É uma coisa muito bonita. Então, a igreja coloca para nós aí as fontes da gente alimentar essa nossa fé e que faz a gente suportar o sofrimento. Aquilo que eu falei, a palavra de Deus meditada, os sacramentos da igreja, né? Toda a liturgia, né? As orações. A oração, meus irmãos, é a coisa mais poderosa para fortalecer a nossa fé. O Papa João Paulo II, quando ele sofria muito no final da vida dele, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Bem, tenho mais perguntas aqui, vou continuar respondendo. Como enfrentar as tempestades da vida sem desanimar? Alimentando a fé. Né? Alimentando a fé todo dia. Olha, eu quero dar um exemplo da minha vida para vocês. Né? Eu tenho uma atividade intensa na igreja, tenho. Né? Tenho aí uma editora de livros católicos, faço programas na Canção Nova, viajo por esse Brasil inteiro pregando, já tem mais de 40 anos. Né? Onde é que está o meu sustento? Está naquilo que a igreja me oferece. Então eu levanto de manhã,
6 horas da manhã, primeira coisa, eu vou para a missa. Ali o corpo, o sangue de Cristo, como diz a liturgia, é remédio e sustento para a minha vida. Remédio, cura e sustento, dá força. Então, como é que eu posso suportar todas as tempestades da vida que essa pessoa está perguntando? Eucaristia. Eucaristia, a oração, a reza do terço. Né? Eu rezo todo dia o Santo Terço. Rezo o ofício da Imaculada Conceição. Rezo a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, aquela coroa de glórias da Virgem Maria. Rezo o terço de São José sempre que eu posso. Enfim, aquilo que a Igreja nos oferece é o que nós sustenta. Quer suportar as tempestades da vida? Se agarra em Deus, nas coisas de Deus. Entende? Eu estou viajando, estou dirigindo meu carro, estou rezando meu terço. Né? Antes de dormir, rezo. Rezo a liturgia das horas, a cada 3 horas, sempre que eu posso. Enfim, sabe, a nossa força é Deus. O que São Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá na carta aos Filipenses. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O triste, meus irmãos, sabe o que é? A gente esquece dessas coisas. A gente faz as coisas sem pensar em Deus, sem invocar a Deus, sem rezar. Aí sai tudo errado. Né? Sem mim nada podeis fazer. São Paulo, né, disse lá na carta aos Romanos, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, estão com Deus, mesmo as coisas erradas que acontecem, Deus transforma em coisas boas. Deus é o especialista em transformar o mal em bem. Eu queria contar aqui, né, um fato lá da Bíblia. Você lembra daquela história de José do Egito? Jacó, o pai, né, que depois se chamou Israel, o pai do povo judeu, tinha 12 filhos. Um deles era o José, era o caçula, né, privilegiado por Deus, tinha dons, tinha visões. Os irmãos ficaram com inveja dele. O que fizeram com o menino? Venderam o menino para o Egito. Na verdade, queriam matá-lo, né? Mas um deles, o Rubens, disse para os outros, não vamos matá-lo, não. É o nosso sangue. Aí vinha passando uma caravana lá do Egito, né? De mercadores, venderam o menino por 30 moedas. Depois tinha um escravo. E o que aconteceu? Esse menino foi para o Egito, tinha dons maravilhosos de sabedoria, de ciência, interpretava os sonhos que o faraó tinha, aquele sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? E José interpretou, seu faraó, 7 anos de vaca gordas, são 7 anos de muita cultura do trigo que nós vamos ter, mas depois vem 7 anos de penúria, então vamos armazenar esse trigo para 7 anos, e armazenaram. E o faraó fez dele o governador do Egito. Aí o que aconteceu? O seu povo, os seus irmãos começaram a passar fome, lá na Palestina. E aí o velho Jacó, o velho Israel, mandou os filhos irem ao Egito comprar trigo, sem saber que o governador do Egito, que cuidava do trigo, era José. Né? Aí que coisa maravilhosa, né? Depois do encontro de José com os irmãos, uma coisa emocionante, né? Quando ele se revela para os irmãos quem ele era. Né? Aí aí eles se derramaram em lágrimas, pedindo 1000 perdões para José. José disse, fiquem tranquilos, o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em salvação para o nosso povo. Ok? E aquele povo ficou depois 400 anos no Egito, não é? Porque lá na Palestina não tinha mais condição de viver por causa da fome. Então, sabe, o pecado entrou na história do mundo, mas Jesus Cristo veio transformar esse pecado em matéria-prima de salvação. Agora, meus irmãos, é preciso ter fé. Quem não tem fé não acredita em nada disso. Quem não tem fé vai achar que tudo isso que eu estou falando aqui é bobagem, é futilidade. Mas experimente viver. Experimente viver, você vai ver a diferença. Maírla Jefferson pergunta assim, tenho muita vontade de engravidar e não consigo. Que a igreja fala sobre inseminação. Não vejo outra forma, são muitos anos tentando. Maírla, a igreja é contra a inseminação. O Catecismo da Igreja Católica fala claro, os documentos da igreja falam claro, porque a igreja entende que o filho ele tem que ser gerado pelos seus pais,
no ato de amor, que é o ato conjugal do casal. Não devem ser gerados na mão, né, de um bioquímico, de um químico, de um farmacêutico, de um médico. Né? A igreja coloca lá no catecismo que o ato fundante da vida, que dá fundamento, é o ato de amor dos pais. E que eles... Ok? Bem, tivemos uma pequena queda aí na internet, mas já está voltando. Ok? Muito bem. Então, a igreja, eu estava falando sobre a inseminação, ela é contra que os casais façam inseminação. Eliana Freitas, quando o senhor fala sobre o magistério da igreja, para aprendermos mais sobre a religião, temos a Bíblia. Mas qual outra bibliografia podemos buscar mais conhecimento? Olha, sobre o magistério da igreja, né, o documento básico, eu diria hoje, do magistério da igreja para nós, principalmente nós leigos, que não temos assim, uma formação teológica mais profunda, é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é o quê? É a Bíblia explicada pelo magistério da igreja. Você sabe que não é fácil interpretar a Bíblia. Não é fácil. Sabe, por exemplo, um livro como o Apocalipse, um livro como os livros, por exemplo, de Gênesis, Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, né? Mesmo o Antigo, mesmo o Gênesis, não é fácil. E é um perigo interpretar errado. São Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, São Pedro, quando fala das cartas de São Paulo, você pode conferir depois aí, 2 Pedro 3,16. São Pedro fala assim, Paulo escreve uma série de coisas nas suas cartas, São Paulo escreveu 13 cartas, né? Difíceis de compreender, São Pedro fala, que os espíritos ignorantes interpretam erradamente para a sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Ora, São Pedro está dizendo o seguinte, aqueles que interpretam a escritura erradamente, sem querer seguir o que a igreja nos ensina, pode interpretar erradamente buscando a própria perdição. É São Pedro que diz isso. Então, o que é o catecismo da Igreja Católica? É a explicação de toda a doutrina que está na Bíblia de maneira pastoral. Ok? Agora, nós podemos também fazer um bom curso bíblico. Eu, baseado naquilo que a igreja ensina, eu gravei um curso bíblico em 100 horas, em CD, que a pessoa pode ouvir. Eu escrevi um livro, né? Quando eu comecei a Escola da Fé pela Canção Nova, há uns 20 anos atrás, eu escrevi 3 livros, né? Um livro sobre o magistério da igreja, um livro sobre a Sagrada Escritura e um livro sobre a Sagrada Tradição. Essa é uma coleção de 3 livros, né? Um sobre a tradição, um sobre o magistério e outro sobre a Sagrada Escritura. Nesse volume 2, a Sagrada Escritura, né, é um curso bíblico como que simplificado. Como você entender um gênero literário da Bíblia, como entender o Antigo Testamento, como entender o Novo Testamento, e cada livro foi escrito em cada momento da história do povo judeu. Então, essa cultura bíblica também é muito importante. E orientado pelo magistério da igreja, por aquilo que a igreja nos ensina, né, a gente vai compreendendo as coisas melhor. Muito bem. Franciele Souza, como podemos dizer que temos fé? Olha, você tem fé se você faz as coisas que dependem da fé. Se você reza, né, com concentração, se você vive o sacramento da igreja, entende? Se você se confessa, comunga, se você tem assim o que a teologia chama de temor de Deus, que não é medo de Deus, é respeito profundo a Deus, você tem fé. Né? Jesus dizia, pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, pelos efeitos da sua vida, né, você sente que você tem fé. Né? Esse é um significado. Bom, nós já temos aí 1 hora de conversa, né? Eu vou encerrando aqui com as últimas perguntas que eu tenho aqui na minha mão, e voltaremos a esses assuntos em outra oportunidade, fazendo mais algum desdobramento. O Alisson Rezende pergunta o seguinte, sendo as relíquias assunto de fé,
pode-se trocar relíquias de santos, ou seja, tem uma relíquia de primeiro grau e troco por outra de primeiro grau. O Alisson, veja, essas relíquias de primeiro grau, a relíquia de primeiro grau é algo muito sério, é um pedaço do corpo do santo. Eu até, é importante saber que essa doutrina das relíquias é muito bem orientada pela igreja. Então, o que eu aconselharia você a fazer, como é uma relíquia de primeiro grau, que é muito sério, deve ser venerada num relicário. Não é como a relíquia de segundo grau, um paninho, que é parte de uma roupa que o santo usou. A de primeiro grau é uma parte do corpo do próprio santo. Essa relíquia deve ser colocada num relicário e ela tem um culto de veneração. Então, eu sugiro que você apresente isso ao bispo da sua diocese e veja como proceder, porque tem normas muito adequadas para lidar com isso, ok? Bom, eu escrevi um livro falando de relíquias, né? O culto, a intercessão dos santos, relíquias e imagens. Aqui você tem também as orientações sobre essa questão das relíquias. Bem, meus irmãos, agradeço a todos vocês que me acompanharam até agora. Eu penso que as perguntas que foram anotadas aqui eu respondi, tá? É claro que tem muita coisa ainda sobre esse assunto. Como eu falei no começo do programa, eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar esse assunto. E estou longe de abordar tudo que poderia ser abordado. Mas, em outras conversas, abordando algo assim que seja correlato, a gente vai poder aprofundar esse assunto, tá bem? Peço a Deus que nessa noite te abençoe, derrame sobre você, sobre a sua família, as suas graças, as suas bênçãos, e que tudo isso que você ouviu possa servir para, né, a salvação da sua alma, a salvação das almas das outras pessoas, a edificação da igreja e, sobretudo, possa servir para a glória de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.